Nessa aula você vai aprender como que faz para analisar um fundo imobiliário na prática. E essa aula que você está vendo aqui agora, ela é lá do meu treinamento Investidor em uma Semana. Essa é uma das aulas que estão presentes lá naquele treinamento e que eu trouxe para você, para te ensinar como que você faz para analisar um fundo imobiliário na prática. Então, se você quer aprofundar, quer conhecer mais sobre investimentos, quer aprender a se tornar um investidor em apenas uma semana, pode descer a página aqui abaixo que tem mais informações sobre o curso. E nessa aula aqui agora eu vou te ensinar como que você faz para analisar um fundo imobiliário. Lembrando que as pessoas pagam para ter acesso a essa aula e eu estou disponibilizando aqui para você conseguir aprender. Antes de começar a analisar um fundo imobiliário, a gente vai dar uma breve resumida sobre o que são fundos imobiliários e qual o tipo de fundo imobiliário que eu vou analisar nesse vídeo. Bom, mas então o que é fundo imobiliário? O próprio nome já diz, fundo imobiliário é um fundo de investimento que vai investir em ativos imobiliários. Ou seja, vai comprar uma casa, vai comprar um galpão logístico, vai comprar um hospital, um shopping, e os aluguéis que ele tiver daquele investimento que ele fez, aquelas casas, aqueles imóveis que ele tem, ele vai receber esses aluguéis e vai distribuir para quem investe nesse fundo. Então, eu coloquei meu dinheiro num fundo imobiliário que é dono de um shopping. E esse fundo imobiliário recebeu aluguéis dos lojistas que estão naquele shopping. Quando aquele fundo imobiliário recebe um aluguel daqueles lojistas, ele vai pegar esses aluguéis e distribuir para quem investe, porque, eu coloquei meu dinheiro ali. Então, eu tenho direito a receber uma parte do lucro que esse fundo imobiliário tem. Então, todo o lucro que ele tiver, todo o aluguel que ele receber, uma parte, proporcionalmente ao dinheiro que eu investi, vai ser minha. Então, o que é o bom do fundo imobiliário? Quando você investe, você começa a receber um aluguel todos os meses e você não paga imposto de renda sobre essa receita. Ou seja, é muito melhor do que um aluguel de uma casa, por exemplo. Vou comprar uma casa, tem que bolsar 400, 500, 600 mil reais de uma vez. E outra, todo o aluguel que eu receber dessa casa, eu vou ter que pagar imposto de renda e geralmente eu recebo muito pouco, eu recebo cerca de 0,5% de aluguel de renda todos os meses e ainda pago imposto de renda sobre isso. No fundo imobiliário, essa renda gira em torno de 0,8%, 1% ao mês e eu ainda nem pago imposto de renda. E outra, se eu quiser vender essa casa de 600, 700 mil, eu tenho que mandar para a imobiliária, fazer anúncio, vai demorar no mínimo uns 3, 4 meses para vender. Fundo imobiliário, vocês estrala os dedos assim, um pulinho, já conseguiu vender, porque a liquidez é muito mais alta, tem muita gente querendo comprar e vender. Você desfaz de 500 mil num pulo, rapidinho, 2 dias, você já está com os 500 mil na conta, entendeu? É muito mais líquido, é muito mais fácil de vender. Agora você já entendeu o que é um fundo imobiliário e existem alguns tipos de fundos imobiliários. Fundos de papel, de tijolo, que eu já expliquei nesse curso aqui o que são esses fundos imobiliários, mas agora nessa aula eu vou te ensinar como que você faz para analisar um fundo de tijolo. Lembrando, fundo de tijolo são aqueles fundos imobiliários que eles investem em ativos reais. Como assim? O shopping é de tijolo. Ou seja, ele é um ativo físico, ele existe de verdade. Ele não é um fundo de papel, por exemplo, que investe em CRI, CRA. Já te ensinei o que são CRIs e CRAs nesse curso aqui. Então, esse fundo imobiliário, ele investe só em ativos reais. Comprei uma casa? Ativo real. Comprei um shopping? Ativo real. Comprei um hospital para colocar para alugar, para clínicas, tudo? É ativo real. Tudo que for ativo real é um fundo de tijolo vai investir. Fundo de tijolo não vai investir em contratos a ser recebidos, direito de receber nada, não. Ele compra ativos reais e os aluguéis desses imóveis ele repassa para quem é investidor desse fundo. Então bora começar como que a gente faz para analisar um fundo imobiliário na prática. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador tudo o que você precisa saber para analisar um fundo imobiliário. Primeira coisa que você vai ter que fazer para analisar é vir aqui no site Fundos Explorer e pesquisar o nome do FII. Eu vou dar o exemplo aqui de um fundo imobiliário XPLG11, não é indicação de compra, viu galera? Mas é só te mostrando um fundo imobiliário que, por exemplo, a gente pode analisar tranquilamente. O XPLG ele é um fundo de tijolo que ele investe em galpões logísticos, ou seja, ele recebe renda de empresas que trabalham com logística, por exemplo, precisam de um centro de distribuição. XPLG compra esses galpões e vão lá e aluga para essas empresas que precisam. E ele recebe aluguéis todos os meses e repassa para os seus investidores. Vamos começar. Primeiro agora você abriu o site do Fundos Explorer, é uma ótima ferramenta para você analisar fundos imobiliários. Pesquisa o nome do FII que você quer analisar, por exemplo. A gente vai analisar hoje o XPLG11 e eu vou te mostrar como que eu faço. O primeiro passo para você analisar um fundo imobiliário é o Dividend Yield. Se você não sabe o que é o Dividend Yield, é quanto que você recebe todos os meses daquele fundo imobiliário. É a porcentagem. Vamos fazer a conta aqui com você na prática. O Dividend Yield ele é calculado sobre o último rendimento e o valor da cota atual. Ou seja, se eu investir R$100, quantos reais eu vou receber por mês daquele fundo? Aqui está girando em torno de 0,81%. Se eu investisse então R$100 nesse fundo, eu receberia cerca de 80 centavos todos os meses.
Às vezes pode parecer pouco, mas é um ótimo rendimento em percentual, viu? O dividend yield é isso. É para você saber mais ou menos quanto que você vai receber se você investir naquele fundo no próximo mês. O dividend yield, que aqui está girando em torno de 0,81%. E por que esse é o primeiro fator que você precisa analisar? Quando você está investindo em um fundo imobiliário, provavelmente, quase com toda certeza, você está buscando renda. Você está buscando ali receber um rendimento todos os meses. E o dividend yield é o que vai te mostrar essa renda que você vai receber, o percentual dessa renda. E se o dividend yield for baixo, não faz sentido você investir. Então, antes de você vir analisando todo o fundo imobiliário, você já bate ali na barreira do dividend yield. Porque, analisei todo o fundo imobiliário, ele é ótimo, tal, mas ele está pagando 0,4%, 0,5% de dividend yield, não faz sentido. Então, analisei todo aquele fundo imobiliário para no final não conseguir passar na barreira que eu queria, que era o principal, que era a renda, e você analisou tudo à toa. Então, já vamos começar com o dividend yield. Dividend yield muito bom, 0,8%. Eu gosto de investir em fundos imobiliários que pagam de no mínimo 0,8%, né, 0,8%, até ali 1%. Passou de 1%, eu já começo a desconfiar um pouquinho, porque já é um dividend yield bem alto. Então aqui, beleza, o XPLG, ele já passou no primeiro fator, que é o dividend yield. E se você quiser olhar um pouquinho mais sobre o dividend yield, você pode descer e ver aqui, a média dos rendimentos dele, para ver se é algo realmente factível, para ver se é algo realmente constante, porque não adianta de nada. O dividend yield do mês passado está altíssimo, mas nos outros meses ele paga bem abaixo. Então você desce aqui e olha, dividendos do XPLG. Você pode ver que ele tem uma frequência até de alta, Ele começa a pagar mais dividendos do que o normal, mas já fazem ali 4, 5, 6 meses que ele está pagando dividendos constantemente e você tem uma certa previsão que mês que vem você vai receber o mesmo valor. Então o primeiro indicador ele já passou, que é a questão do dividend yield, que a gente pode buscar ali acima de 0,8, 0,7 para cima já está bom, beleza? Menos que isso, eu já não vejo que valha tanto a pena investir assim. Agora, o segundo indicador que você tem que olhar é a taxa de vacância. Bora lá, porque são bastantes indicadores. E a taxa de vacância você vai descobrir aqui, Você vai descer até esse momento e vai olhar a taxa de vacância. Como que funciona? É a taxa de desocupação daquele imóvel. Como assim? Se um fundo imobiliário ele tem uma taxa de vacância muito alta, significa que a ocupação desses imóveis estão quase em zero, não tem quase ninguém lá. Se a taxa de vacância é baixa, significa que quase todos os imóveis estão alugados. Ou seja, você pode ver aqui que a taxa de vacância desse fundo está em 8,8%. Então, você pode ver que a ocupação física dele está em 91,2%. Com isso, você começa a ver que quanto mais a taxa de vacância estiver menor, melhor, porque quase todos os imóveis vão estar alugados. Se a taxa de vacância está muito alta, o que significa? Que os imóveis ou estão com preço de aluguel muito caro, não vai ser alugado, ou a localização é ruim, ou o imóvel é ruim e as pessoas não querem alugar. Quanto mais taxa de vacância alta, mais você tem que ficar de olho, porque tem um fundo imobiliário que às vezes tem 10 imóveis, mas se 8 não estão alugados, ele não recebe renda. E assim, ele vai desvalorizar, vai te pagar pouco. Por isso, sempre procure fundos imobiliários que estão com a taxa de vacância o mais baixo possível. É bom ali passar de no máximo 5%, no máximo até 10%. Já está muito, acima de 10%. Não recomendo mesmo que você invista em fundo imobiliário, só se for algo bem esporádico, algum momento específico que aquele fundo está passando por esse momento. Mas se for algo frequente, pode ser que aquele imóvel daquele fundo é muito ruim e por isso não está sendo alugado. Ocupação física, sempre procure estar no 100%. Você pode olhar também até a ocupação financeira de todos os imóveis que estão alugados. As pessoas estão pagando corretamente, os inquilinos estão pagando bem. Aqui está em 98,8%. Ou seja, tem alguns inquilinos que não estão pagando e o XPLG11 passou também no segundo indicador, que é o indicador de vacância. Vacância eu achei um pouquinho alta, 8,8%, mas a gente pode relevar e vamos para os próximos indicadores. Provavelmente a gente torce para esse fundo imobiliário conseguir alugar esse imóvel que está parado. Terceiro indicador agora, que é um dos indicadores mais importantes que eu acho que você deve analisar em um fundo imobiliário e que é o que eu mais avalio antes de investir em um fundo imobiliário, é o PVP. Vou fazer um exemplo aqui. O PVP, às vezes as pessoas ficam meio confusas e não sabem o que é. O PVP, o nome já diz, preço dividido por valor patrimonial. O que é isso? Imagina que um fundo imobiliário tem um valor patrimonial de 100 milhões. Ele tem imóveis que valem 100 milhões de reais. Vamos colocar uma conta mais fácil, 100 mil reais. O fundo imobiliário ele tem ali 100 mil reais de patrimônio. 100 mil reais de patrimônio, ou seja, ele tem casa, tem terreno. Vamos supor que tem ali esse patrimônio pequeno. Claro que são muito maiores os patrimônios dos fundos, mas vou dar um exemplo baixo para você entender. O fundo imobiliário, só de terreno, ele tem 100 mil reais. Ele tem de patrimônio. Se ele pegar e vender tudo, ele consegue colocar 100 mil no bolso, que ele tem de patrimônio. Aí ele vai na Bolsa de Valores e libera ali 100 mil cotas para serem negociadas.
Aí você começa a entender, pô, vou pegar 100 mil de patrimônio, vou dividir pela quantidade de cotas, vai dar 1. Com isso, o valor patrimonial por cota tem que ser de R$1. O valor patrimonial por cota é de R$1. Ele tem 100 mil de patrimônio e 100 mil cotas. Uma cota, R$1. Vai ficar igual, certo? Só que aí quando você entra na Bolsa de Valores, você vê que aquela cota está sendo negociada a R$1,20. Aí você fala, cara, não faz sentido. Pô, ele tem 100 mil de patrimônio de 100 mil cotas. Era para cada cota valer R$1, que é o valor justo daquele fundo imobiliário, não é? Mas por que ele está sendo negociado a R$1,20? Porque as pessoas estão comprando muito aquele fundo imobiliário, enxergam o potencial de valorização e toda a estrutura, a gestão do fundo, as pessoas que estão por trás, tem um custo também para manter aquela operação. Aquilo dá trabalho para ser construído. E está ok ele ser negociado um pouquinho acima do valor patrimonial dele. Pô, ele vale R$1. Eu acho justo pagar até 20 centavos, 20% a mais do que o valor patrimonial dele? Às vezes você pode achar, às vezes não. E aí é aqui que você consegue saber se um preço está barato, se está caro ou se está justo, olhando para o PVP. Porque aí o que esse PVP identifica? O valor patrimonial por cota, lembra que era de R$1? Uma cota tinha que valer R$1. Aí você entra no home broker, lá na Bolsa de Valores, e está R$1,20. E aí você divide o preço da cota atual pelo valor patrimonial daquele fundo. E aí você chega no PVP. E aí você consegue saber. Aí você consegue saber se o PVP estiver 1, significa que ele está sendo cobrado ali o valor, está sendo negociado somente o valor patrimonial dele. As pessoas não estão pagando mais que isso. Se o PVP está acima de 1, significa que as pessoas estão pagando, o mercado está negociando aquele fundo imobiliário acima do valor patrimonial dele. O que ele tem de patrimônio e mais um pouquinho está sendo negociado ali. Ele está sendo cobrado isso mais um pouco. E se estiver abaixo de 1, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, que é a questão do XPLG. Olha aqui para você ver, ele está em 0,8. Significa que a cada R$1 desse fundo que eu comprar, eu estou pagando 80 centavos apenas. Consegue entender? O valor patrimonial dele por cota é de R$114. Ele tem patrimônio por cota R$114. Só que ele está sendo negociado a R$91 apenas. Se ele pegar e acabou o fundo imobiliário, vamos vender tudo e liquidar esse fundo, devolver o dinheiro para os cotistas. Ele vai arrecadar R$114 por cota. E você ainda consegue comprar esse fundo pagando R$91 por cota. Mesma coisa de você comprar uma coisa que vale 1 milhão por 800 mil. Uma coisa que vale 1.000 por 800. Isso não é normal de acontecer. Quando você tem um PVP abaixo de 1, significa que aquele fundo imobiliário está muito descontado sobre o valor patrimonial dele. E aí aqui você pode achar uma oportunidade. Eu sempre busco fundos imobiliários de no máximo ali até 1,20. Não passa disso, eu não gosto muito. Às vezes se for um fundo imobiliário muito bom, ele pode estar mais esticado um pouquinho, mas o meu limite é sempre estabelecer no máximo 1,20, fechou? E aí, se você achar PVP muito abaixo, por exemplo, tem fundo imobiliário sendo negociado a 0,6, 0,60. Pô, aí já tem alguma coisa errada. Se ele está sendo negociado tão abaixo, que oportunidade é essa que o mercado não está vendo? É porque às vezes o fundo é ruim. Aí você não pode olhar só para preço também, vai que o fundo é ruim. E aí não vale a pena olhar só para o PVP. Olhando o PVP, você consegue saber exatamente se o fundo está caro, barato ou justo o valor dele. Agora, o quarto indicador que você deve analisar é a liquidez desse fundo imobiliário. Olha a liquidez desse fundo, 41.642 negociações diárias. O que é a liquidez? É a facilidade que você tem de transformar dinheiro, imóveis, ativos em caixa. Transformar investimentos em dinheiro na mão. Tirar o dinheiro do seu investimento e colocar no bolso. Por exemplo, quando você tem uma casa, a liquidez é baixíssima. Uma casa de 600 mil demora a ser vendida. Tem que fazer contrato, tem que fazer transferência de imóvel, pagar imposto. Isso demora um tempo. Você não consegue pegar uma casa e amanhã já botar o dinheiro no bolso. Difícil, você demora, você tem que anunciar, tem que esperar a pessoa querer comprar. E aí sim você consegue colocar o dinheiro no bolso. E a liquidez no fundo imobiliário não. No fundo imobiliário você tem 200 mil. Pô, 41 mil negociações diárias. Você consegue pegar esses 100 mil e fazer assim, ó, pum, anunciar no mercado, rapidinho acabou o investimento, o dinheiro já está no bolso, você já conseguiu colocar a grana ali e a liquidez é alta. No mesmo dia você consegue desfazer do seu investimento. Caso de emergência, você pega seu dinheiro de volta, entendeu? Quando você está numa casa ou em algum ativo que não tem liquidez, é muito difícil de você se desfazer daquele imóvel. E aí você tem que colocar o preço muito barato para conseguir pegar a grana. Por isso, sempre procure fundos imobiliários com muitas negociações diárias. E a liquidez diária dele, olha para você ver, é muito boa. Passou também nesse quesito de liquidez. E no PVP esse fundo também passou. E agora a gente vai para o próximo indicador, que é o de diversificação. A diversificação ela é muito importante. Porque se você tem um fundo imobiliário que tem apenas uma casa, por exemplo, ele tem uma casa que é alugada. Se aquele fundo imobiliário tem apenas uma casa e o inquilino, a pessoa que está alugando essa casa, sair, pô, amanhã eu vou fazer uma mudança, não quero morar mais nessa casa, toda a renda daquele fundo imobiliário foi por água abaixo, acabou.
Não tem mais de onde tirar dinheiro. Existem fundos imobiliários mono, que é um galpão logístico que aluga e monta um fundo imobiliário. Se a empresa que está naquele galpão logístico sair, já era, acabou a renda do fundo. E aí seu dinheiro vai desvalorizar muito. Por isso, escolha sempre fundos imobiliários que são bem diversificados. Olha aqui para você ver. Esse fundo imobiliário, se você clicar, você consegue ver aqui no mapa, aí, nos ativos no mapa. Ele tem 13 ativos em 6 estados diferentes. Aqui do lado você pode ver todos os estados que ele tem. Então ele está bem diversificado em estados, mais de 10 ativos. Se uma pessoa parar de alugar um imóvel, tem mais 12 para trazer renda para aquele fundo. Você consegue ver o tanto que isso é importante? Em São Paulo, você consegue achar aqui pelo mapa. Ó, vamos aqui para São Paulo. A gente vai dando zoom. Ribeirão Preto, a gente consegue ver o imóvel, a gente consegue ver os metros quadrados, a área bruta locável, 21.136 metros quadrados, o bairro Bom Jesus. E aqui você consegue saber quais são os imóveis dele por esse mapinha. Então é muito bom, você vem aqui, clica e você consegue saber exatamente, ó, participação do empreendimento 100%. Isso significa que ele é dono de 100% desse imóvel. O imóvel, ó, Centro Logístico Cajamar, especulativo, Rodovia dos Bandeirantes, tem até o endereço, tem tudo. E aí você consegue saber se o fundo é bem diversificado. E aí, além disso, olhando a diversificação, a gente vem no próximo indicador, que é a qualidade dos imóveis. Aqui já é um pouquinho mais difícil de você analisar. Você tem que fazer uma pesquisa mais a fundo sobre cada imóvel aqui. Se você quiser, claro, não tem essa necessidade toda de você vir analisar ativo por ativo. Se um fundo tem vários ativos, todos eles estão alugados há muito tempo, tem contrato de longa duração, não tem por que você se preocupar em ficar olhando, pô, será que aquele galpão está muito velho, está muito antigo? Não, você pode olhar aqui também o bairro, se está bem localizado, e aí você consegue entender a qualidade daquele imóvel, se realmente vale a pena você investir nesse fundo, porque os imóveis eles são bons, e imóveis bons tendem a valorizar, e valorizando você também tende a ganhar mais, porque você tem participação naquele imóvel agora. E agora o penúltimo item que você deve analisar antes de investir em um fundo imobiliário são as taxas de gestão, a gestão daquele fundo. Aqui nessa aba do Fundos Explorer, informações básicas do XPLG, você consegue vir aqui, ó. Você pode ver todas as taxas que você vai pagar. O patrimônio do fundo, olha, você pode ver que é de 366 milhões de reais, patrimônio inicial. Se você vê em taxa de administração, eles estão cobrando 0,95% ao ano de administração. Taxa de gerenciamento não tem, taxa de consultoria não tem. Taxa de performance tem sim, eles cobram 20% do que exceder o benchmark de IPCA mais 6% ao ano. Isso significa que toda a rentabilidade que passar da inflação mais 6% ao ano, eles vão pegar 20% para o bolso deles e taxa de gestão não tem. E que você olha o que você acha justo ou não para pagar para um fundo imobiliário, até 1% realmente uma taxa de administração que está ok, está dentro da média do mercado. 1% é alto, viu? O pessoal não cobra geralmente isso tudo, mas tem fundos que cobram um pouquinho mais por conta de ser um fundo de gestão ativa, ficar comprando e vendendo imóveis. E esse fundo aqui está cobrando 0,95% e mais 20% de taxa de performance. Eu acho legal ter taxa de performance sim, claro que você vai tá pagando dinheiro para os gestores do fundo imobiliário, mas aquilo dá uma incentivada para o pessoal ali da equipe querer trabalhar mais e conseguir exceder o benchmark estabelecido, porque pô, inflação mais 6% é uma ótima rentabilidade e o que exceder, 20% vai para o bolso deles, mas isso estimula os gestores, as pessoas que estão tomando conta do fundo a tentarem atingir resultados maiores. Porém, tem a contrapartida de que você vai estar colocando dinheiro no bolso deles também, uma parte da sua rentabilidade vai ser comida e pô, 20% eu acho bastante, mas vai estar sendo pega pela equipe de gestão. E voltando na questão da localização, vocês podem descer aqui, vocês podem ver tudo isso daqui, ó. Tem todas as informações sobre cada ativo, todas as informações, em vez de estar lá no mapa, tem tudo aqui definido. E se você quiser, isso aqui já é uma questão pro do Fundos Explorer, você pode pagar para analisar os ativos. Aí você pode clicar aqui e você consegue ver cada ativo desse fundo imobiliário. Você clicando, você consegue ter um relatório totalmente completo, mas é uma ferramenta paga do Fundos Explorer. E aí, por último, o último indicador que você deve analisar para ver se realmente se faz sentido ou não investir no fundo imobiliário são a relação com os investidores. O que você vê em comunicados XPLG para ver se aquele fundo ele realmente comunica com os investidores, se ele vai prestar conta do que está acontecendo, para você entender, pô, como é que o fundo funciona, o que a equipe está pensando. Aqui, ó, informes periódicos. Dia de janeiro de 2023, o fundo informou aos seus cotistas, informes periódicos. Você pode clicar aqui e visualizar qual foi esse informe. E aí você consegue ver pessoa física, o nome do fundo, data de informação sobre o detalhamento do número de cotista, os ativos desse fundo, o patrimônio líquido, o número de cotas emitidas. E ele mostra todas as informações sobre os fundos e tem algumas notas. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada obrigatoriamente. E aí ele faz várias emissões de notas e relatórios.
Quanto mais relação com o investidor o fundo tiver, mais claro é aquele fundo, mais transparente ele é, porque ele está passando mais informações para vocês. E isso tem muito valor no mercado. A transparência é algo muito importante no mercado para você conseguir ter confiança nesse fundo. Bom, então essa foi a aula. Espero que você consiga agora analisar um fundo imobiliário na prática. Eu te mostrei vários indicadores para você analisar e tomar cuidado antes de tomar qualquer decisão com seu dinheiro e não sair investindo em qualquer fundo por aí. E aí, o que você acha dessa aula? Gostou, cara? Então, essa é uma das aulas que estão dentro do treinamento Investidor em uma Semana. Essa é uma das aulas que estão lá dentro. Te garanto que lá tem muitas mais aulas ensinando sobre como analisar ações, investir de forma correta, criar conta em uma corretora. Esse vídeo já é um pouquinho mais para as pessoas que são mais avançadas um pouco, já estão querendo investir em fundos imobiliários, mas não sabem por onde começar. Esse vídeo são mais para essas pessoas. E se você não sabe nada, ou às vezes já tem um conhecimentozinho, o Investidor em uma Semana foi desenvolvido para uma pessoa de 8 anos conseguir aprender com aulas direto ao ponto, pensadas exclusivamente em você, que quer começar a investir, mas não sabe por onde. No Investidor em uma Semana, a gente pega na sua mão e te transforma em investidor em apenas uma semana, aplicando uma estratégia que foi testada, validada e comprovada. Vou clicar botão por botão, te mostrando como que você faz para investir na prática. Esse vídeo foi um vídeo teórico, ensinando como que faz para analisar um fundo imobiliário, mas tem vídeo mostrando na prática, montando a carteira, selecionando os ativos e estruturando toda a minha carteira de investimento. Então eu te garanto que o Investidor em uma Semana vai te transformar em um investidor. É só descer aqui abaixo, ver mais informações, tem várias aulas dentro do Investidor em uma Semana, tem certificado de conclusão e o melhor, ainda tem 7 dias de garantia. Se você entrar no Investidor em uma Semana, ver todas as aulas, não gostar, aplicar e ver que não deu resultado, no período de 7 dias após você entrar no treinamento, você tem a garantia de pegar seu dinheiro de volta por qualquer motivo. Se você não gostou, eu te devolvo seu dinheiro. Ou seja, não tem risco algum você comprar um Investidor em uma Semana e não ficar satisfeito com o produto. Porque se você não gostar, é só pedir o dinheiro de volta e eu te devolvo na hora. Então desce aqui abaixo e participa do Investidor em uma Semana. E eu tenho certeza que você vai aprender a investir, ganhar uma renda todos os meses, montar uma carteira de investimentos bem estruturada, mesmo com apenas 30 minutos por mês, não é por semana, não é por dia, 30 minutos por mês, você consegue aplicar essa estratégia e mesmo sendo também às vezes menor de idade, você consegue colocar essa estratégia para funcionar. Às vezes se você tem um filho, às vezes se você é menor de idade e quer fazer esse treinamento, eu te garanto que mesmo sendo menor de idade, tem como começar. Então clica aqui abaixo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ser uma das melhores decisões que você já tomou na sua vida. Então é isso, fica com Deus, meu nome é Bruno Rabelo e até o treinamento Investidor em uma Semana.